Bom dia, gente! Segundinha marota essa, hein? Ou não, né? Tem gente que que a segunda dessas pessoas devem estar bombando. Mas tudo bem. O importante é estarmos sempre focados na palavra de Deus, amém? Vamos lá, gente. Hoje a gente tá no capítulo de 1 Crônicas 12. E eu nomeei nossa live como Favor de Deus. Por quê? Porque aqui a gente vai ver um pouco antes de Saul morrer que as pessoas já vinham se juntando a Davi. E eram homens habilidosos, homens exatamente dos quais ele necessitava para cumprir o propósito que Deus tinha colocado. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos observar que Deus está abençoando e confirmando algo que ele falou as coisas cooperando, as coisas congruindo, entrando dentro de uma linha assim em que realmente a gente pode ver que o Senhor está encaminhando, o Senhor está enviando. E aqui o Senhor estava enviando homens das mais variadas tribos, de todas as tribos de Israel, para estarem ali com o rei Davi, lutando as guerras dele. Então, isso é um bom sinal, isso é um bom propósito. E aí a gente vai ler e vai entender um pouquinho mais, que nossa mente seja ampliada a esse respeito e que nós possamos perceber quando isso vier, sabe, a estar acontecendo, quando a gente entender, né? Aqui eram milhares e milhares de homens, mas às vezes para você basta uma coisa ou uma pessoa, né? Então, que você saiba discernir quando o Senhor te fala algo e quando esta promessa está sendo cumprida através de algo específico que Ele enviar até você, amém? Então, bom dia, Isabel, seja bem-vinda, obrigada. Vamos lá, gente, vamos começar orando pra gente não se demorar. Hoje o capítulo é um pouco longo, então vamos começar lendo já. Amém, Jesus, queremos apresentar diante de Ti essa manhã, essa segunda-feira, Pai, de feriado, sabe, Pai, em nome de Jesus, que os Teus anjos, Deus, estejam pelos 4 cantos dessa terra, sabe, Deus, marcando pessoas, separando-as, Deus, em nome de Jesus, que o Brasil esteja sendo lavado e remido, Deus, com o choro, as lágrimas, o arrependimento dos teus, a adoração que tem subido a Ti. Deus, em nome de Jesus, nós, sabe, Deus, condenamos e declaramos a falência, Paizinho, aqui do carnaval, em nome de Jesus. Declaramos que mais e mais pessoas, sabe, Deus, se unirão, Pai, nas igrejas, sabe, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor nos envie pessoas, envie, sabe, Deus, amigos sinceros e bons que possam estar nos conduzindo pelo bom caminho de Deus, sabe, em nome de Jesus é o que nós te pedimos e pedimos também, Deus, pelo seu favor, pelo contato, Deus, com aqueles, Deus, que vão entrar, Deus, sabe, rumo aos propósitos do Senhor, assim como o Senhor fez com Davi, que ele não procurou, não foi até as pessoas, mas as pessoas foram até ele e encontraram, Deus, revelando assim a sua vontade sendo cumprida e estabelecida, Deus, para aquele tempo, da mesma forma que o Senhor possa fazer conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude com pessoas, com networking, com tudo aquilo, sabe, Deus, que possa se achegar a nós e possa nos abençoar, Deus, naquilo que o Senhor disse a nosso respeito, disse que faria por nós, em nome de Jesus, é o que oramos, te pedimos e declaramos, Deus, as cadeias das nossas mentes quebradas, Senhor, em nome de Jesus, e nos dá entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus, amém?
Bom dia, Rê, seja bem-vinda, toda animadinha, né, descansando. Vamos lá, gente, capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aiezer e Joás, filhos de Semaá, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes: Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraque e Jeú, que era da cidade de Anatote, Ismaías, da cidade de Gibeão, um soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, que era da cidade de Gedera, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arif, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, que eram do grupo de famílias de Corá, Joel e Zebadias, filhos de Jeroão, da cidade de Gedor. Então aqui a gente vai ver que pessoas muito habilidosas, eles conseguiam atirar arco e flecha tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. E aí vai continuar dizendo no versículo 8: São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade, que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista da seguinte ordem: Ézer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fogo o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio. Então a gente viu que o povo de Benjamim, os benjamitas, né, os de Manassés e agora os de Gade. E o de Gade vai falar que eles eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. E aí mais uma vez vai listar ali o nome de alguns deles. E vai dizer que um deles valia por 100.000. Um deles comandava 1000 homens e outros 100, na verdade. Então eram líderes poderosos, né? Assim, líderes ali para sua tribo. E aí no versículo 16 vai dizer: também um grupo de homens das tribos de Benjamim e de Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então, o Espírito de Deus tomou conta de Amazai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus, tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Gente, Davi antes era se a gente for pensar, Davi antes era um pastor de ovelhas. Davi não conhecia ninguém. Davi, era impossível isso daqui estar acontecendo com Davi se não fosse o próprio Deus enviando as pessoas, sabe? E eles fazendo esse tipo de referência, assim, tipo, não, então... É realmente nisso que eu penso quando eu leio esse capítulo, sabe? Às vezes a gente tá sozinho numa situação, mas quando é propósito do Senhor, Ele, no momento certo, no tempo certo, sabe? Isso não aconteceu nem antes nem depois do tempo que Davi precisava. Esse tempo era um tempo que Davi ainda estava fugindo do rei Saul. Ele aqui ainda não estava morrendo, ele ainda não tinha morrido. E aí o Senhor foi unindo a ele as pessoas certas, no tempo certo. Então, sabe, nunca desanime. Davi, quando ele foi ungido por Samuel,
ele foi ungido, quando ele foi ungido por Samuel, ele era um pastor de ovelhas, e quando ele acabou de ser ungido, ele voltou para o pasto, ele voltou a cuidar das ovelhas. E aí, mais tarde, Saul o chamou para o rei, o palácio, para ele estar ali tocando cordas. E aí, colocou ele como comandante do exército. E aí, quando ele voltou, que as pessoas começaram a falar dele, que Davi tinha matado, que Saul tinha matado milhares e Davi os seus 10 milhares, aí a anteninha de Saul se acendeu e ele começou a perseguir Davi. Mas depois daí, a partir daí, aí Davi precisou fugir. E a partir daí as pessoas certas se uniram, sabe? No tempo de maior dificuldade, no tempo de maior dor do rei Davi, as coisas estavam acontecendo, sabe? E ele talvez nem entendesse o porquê que aquelas pessoas estavam indo até ele. Mas o Senhor já tinha dito antes, o Senhor já tinha como propósito ungir o rei. E para isso, mais uma vez a gente fala, é necessário pessoas, as pessoas certas, sabe? As conexões certas. E aí, beleza, e aí vai falar no versículo 19, alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclague, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá. Adna, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de 1000 homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, e por isso, em pouco tempo, seu exército ficou enorme. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul. Como o Senhor Deus havia prometido, este é o número deles. Da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens, bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens. Seguidores de Joiada, descendentes de Arão, 3.700 homens. Isadoque, um soldado jovem e capaz, veio com 22 dos chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Saul é da tribo de Benjamim, né? Lembrando. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes que eram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés do oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança treinados para usar todo tipo de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Aser, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do rio Jordão, isto é, Ruben, Gad e Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até das tribos de Issacar, Zebulon e Naftali do norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida, isto é, farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. Então, é isso. Finalizamos o capítulo 12 de 1 Crônicas.
E a mensagem que nós temos para o dia de hoje é: o Senhor já te deu alguma palavra, já entregou alguma palavra para você que parece difícil ou impossível ser cumprida? Sabe? Eu declaro esse mesmo favor que estava sobre a vida de Davi, que venha sobre a sua vida. Sabe, Davi aqui já tinha passado algum tempo depois que ele tinha sido ungido como rei, sabe? Depois que as pessoas haviam, né, falado, enfim. E as coisas no tempo certo elas começaram a acontecer, e mesmo no período de maior dor de Davi, sabe, as pessoas certas se uniram a ele. Então que nesse dia não, né, que para você, sabe, as pessoas certas venham a ser conduzidas até você, até o seu negócio, sabe, para sua família, para o seu, como é que se diz? Enfim, para tudo que o Senhor tem como palavra, como promessa para você. Sabe, que os recursos não faltem, que as pessoas não faltem, que tudo seja liberado no tempo certo da maneira de Deus para sua vida. E é isso, eu acho que é o que mais a gente pode tirar aqui desse capítulo 12 de 1 Crônicas, amém? Então, é isso, bom dia, mami, seja bem-vinda. Então tá, gente, beijo, até amanhã, se Deus quiser.